Estamos de volta, pessoal. Vira o recado, William Bonner. Dia 7, na próxima quarta-feira, daqui a 7 dias, vai ter debate entre os prefeitos, candidatos a prefeitos de São Francisco do Sul, aqui na tela da TV São Chico. Né? Não vai ter nem para a Rede Globo. É verdade. Boa noite, comandante Marek. Boa noite, pô. O senhor pode ficar à vontade para saudar os amigos, familiares, os seguidores da TV São Chico que estão acompanhando a gente aí. Isso. Boa noite a todos, agradeço a presença de vocês, porque até aqueles que participam desse programa são aqueles que buscam também informações para que juntos nós venhamos a ter, então, uma São Francisco melhorada. Então, vamos juntos, continuamos juntos. Ok. Podemos dar start no nosso cronômetro? Manda abraço. São 20 minutos, né, o senhor sabe? Pessoal, não falei anteriormente, mas são 20 minutos para cada candidato, as mesmas perguntas para todos eles, independente de ontem, hoje, amanhã, sempre serão a mesma linha. Vai ser bem democrático o negócio, nada diferente de um para o outro. Então, pode começar o cronômetro aí, Kevin. Tá valendo o tempo. Como eu sempre começo, né? Vai lá. Eu sempre começo apresentando o candidato para o público, né? O senhor é natural de onde? Eu sou do Paraná e, na verdade, quase que sou natural de São Chico. Já estou aqui há quase 20 anos. Quase 20 anos já que o senhor mora aqui. Eu vim do Paraná para cá. E o que trouxe o senhor do Paraná para cá? Foi uma mudança de interesse no investimento da área de turismo, que era uma ideia da nossa família, quando nós atingíssemos a fase de atingir as metas profissionais da vida. E então o investimento no turismo aqui em São Francisco foi o nosso interesse. Com a sua família. Viemos a família toda. Ok. O senhor, comandante Marek, comandante... Esse é um apelido que foi dado porque nós iniciamos em São Francisco do Sul com escunas de trabalho e outros tipos de embarcações também. Aí o apelido comandante Marek ficou. O nome é Reginaldo, para quem não sabe, tá bom? Então não é comandante do exército, não é comandante, da aeronáutica? Não precisa se preocupar que eu não ando armado também, não tem perigo. É a favor ou é contra o armamento? Eu sou a favor do armamento. A favor do armamento. O senhor, qual é a instrução do senhor? O que o senhor tem você tem uma formação ou algum curso, alguma especialidade que o senhor é especialista em alguma área? Nós só temos 20 minutos? Só 20 minutos. Aproveita e resume. Resume aí. Então vamos lá. Eu fiz o curso de administração, depois um tanto de comércio exterior, especialização em organização, sistemas e métodos, e depois mais 500 cursos em cima disso. O que me levou a consultor de grandes empresas multinacionais, inclusive, e também como assessor na área de OEM em várias empresas. E também na área de transporte, de agronegócio e muitas outras áreas. Então, se colocar o seu currículo aqui em cima da mesa, ele vai ficar um pouquinho alto. Dá um peso bom. Tem bastante conteúdo no currículo. Dá uma caixa grande. Então, tem uma boa bagagem aí, né? A família, o senhor tem filhos? Sim, eu tenho 3 filhos. O meu filho mora comigo aqui em São Francisco do Sul, Benhur. Nós temos uma empresa da área de turismo e também de trabalhos portuários, náuticos. Tenho uma outra filha, uma profissional trainer, que está em Joinville agora, e uma outra filha que, num seminário que ela foi para os Estados Unidos, acabou retornando e se casou e esteve na Califórnia e agora está em Howland. Certo. O senhor, então, falou que está há uns 20 anos já morando em São Francisco. E hoje o senhor atua com a sua empresa, então? A tua ocupação, a tua profissão hoje é gerenciar a sua própria empresa? Mais voltado à empresa. Voltado à empresa. Sim. Ok. E em relação à área política, como é que o senhor vê o cenário político atual? Essa é uma pergunta que nós poderíamos continuar aos 20 minutos, né? Porque ela é muito abrangente. Mas assim, o entendimento do cenário político, indiferente a ser em São Francisco do Sul, em todo o Brasil, ele se encaixa de uma igualdade muito grande. Que o cenário político, ele se estabeleceu de uma forma negativa no Brasil. E isso se enquadra também dentro do nosso município.
Porque quando nós pensamos no plano de governo, a situação altera bastante. Quando nós ouvimos propostas de planos de governo, elas se tornam propostas e não projetos, para que a gente venha a ter o desenvolvimento econômico e social do município. O que normalmente acontece, que nós temos, são planos dirigidos a uma situação única. Se nós somarmos, se nós precisarmos atingir 10, o número 10 na soma, eu tenho 10 números, eu posso somar 2 mais 2 mais 4 e chegar a esse número. Mas nós temos uma meta para atingir. E quando as nossas propostas estão voltadas a uma situação única, eu vou mexer no plano, vou mexer no posto de saúde. O posto de saúde, ele é gigantesco. O posto de saúde, ele tem uma história grandiosa. Ele precisa de um projeto que nós venhamos a trazer de dentro do sistema de saúde municipal os gestores principais, para que nós formemos uma situação gráfica para uma análise de toda a necessidade, pela situação de uso da comunidade e daquilo que nós temos como fornecer. Ao mesmo tempo, nós temos todo um orçamento do município para ser considerado na hora da apresentação do plano. Por isso, hoje, quando nós pensamos no cenário político, nós temos uma situação onde nós vemos, sim, falhas todo o tempo durante os 4 anos. Porque o grande plano para atingir metas, nós não chegamos a alcançar. Porque nós falamos em fazer no turismo, vamos pintar tal coisa, vamos aumentar o turismo, vamos fazer isso. O turismo, nós temos 4 estações do ano. Nós precisamos do turismo ser acrescentado durante as outras 3 e não só no veraneio. Nós temos um problema sério rodoviário. Quando chega no final do ano, os milhares de caminhões atrapalham, leva 4 horas para você retornar. Então, para desenvolver o turismo, nós precisamos ver toda a situação sazonal, toda a situação rodoviária, toda a situação do continente inclusive ligando a situação da trilha do Piabiru, chegando até o nosso Sambaqui, uma história milenar, que se contada, ela pode atrair pessoas de todo o Brasil e de toda a América do Sul para conhecimento, só que tudo isso dentro de um projeto, dentro de um plano de governo estabilizado dentro de uma formatação de projetos, e não de pequenas propostinhas, como nós vemos hoje. O que leva, então, à sua pergunta. Qual é o cenário político? É um cenário negativo, porque nem sequer dentro do plano a situação do quadro funcional para a realização dos trabalhos é executado. Não é analisado quantos funcionários para cada departamento. Quantos funcionários nós temos na prefeitura hoje? Isso acontece, infelizmente, em todo o Brasil. Então, nós precisamos de uma situação renovada para a gestão pública municipal. Aí sim nós poderemos retratar o cenário político. Com as pequenas propostinhas que nós recebemos hoje, nós podemos ter o desafio negativo e não o desafio do sucesso. Muito bem, eu gostei da resposta aí. O senhor mostrou que tem bastante conhecimento e propriedade no que fala. Eu achei bem interessante, eu nunca tinha escutado falar assim, sobre o turismo. Realmente é uma coisa que eu sempre bati, é turismo. Porque o pessoal pensa muito em Porto. E se for ver lá na Enseada, o comércio, as coisas aradas, tudo lá, o povo vive do turismo. O povo, correto. Né? Os comércios da praia. E falou uma coisa que eu nunca tinha escutado, né? Porque o pessoal só pensa na temporada, só no verão. Exatamente. E podia ter outros atrativos, né? Como nós temos a Festia em abril, né? Que traz turismo e outras oportunidades. Seria mais ou menos isso que o senhor falou? Exatamente. Se nós fôssemos considerar só os projetos, nós temos pelo menos mais de 50 projetos a serem desenvolvidos em São Francisco do Sul para a situação econômica e a sua estabilização. Porém, nós não podemos ser imbecis de pensarmos que abandonarmos a área portuária, exemplo. A área portuária ela é a sustentação econômica do município. Ela representa quase 80% de tudo. Porém, o sistema de gestão, no cenário político que você citou,
nós temos uma situação bastante complicada, porque a situação para o desenvolvimento turístico, nós precisamos dos recursos da área portuária. Porém, o que não foi considerado até hoje é a situação de que para nós desenvolvermos o turismo, nós precisamos rever toda essa questão do zoneamento do município. Como nós chegamos na praia? Pela Duque de Caxias? Então, nós poderíamos dar a liberação para a instalação de empresas para o acondicionamento de carga, movimentação de cargas, nesse início, trancando todo o sistema rodoviário. Ele tranca o sistema rodoviário e, ao mesmo tempo, tranca os caminhões vindo para o porto, que é a nossa base de sustentação econômica. Então, tem muitas coisas que precisam ser consideradas como projetos. Por isso que o sistema de governo que nós estamos trabalhando para desenvolver em São Francisco do Sul, ele veio na minha vida, exemplo, há mais de 30 anos atrás, porque eu quis desenvolver esse trabalho como candidato a deputado estadual e acabei até sendo expulso, porque isso implicaria no desenvolvimento econômico. O senhor já foi candidato? Pessoas. Sim, eu abandonei a candidatura. Aonde? No Paraná. No Paraná. Eu estou vendo, eu ia perguntar sobre isso. O senhor já tem uma bagagem política aí pela propriedade que o senhor usa para conversar, né, para seus argumentos, já tem uma bagagem política, né? Já tem um conhecimento nessa área bem... Eu não diria político, eu diria de gestão pública. De gestão pública. Eu sou uma pessoa que, os amigos que me conhecem há muito tempo, sabem que eu não suporto a situação política e partidos políticos. Tá. Vamos aproveitar o nosso tempo, né? Já estamos chegando a 11 minutos. Por que o senhor decidiu lançar-se candidato a vereador aqui pela cidade? O que aconteceu? Eu vou sair candidato. São duas situações. Eu entrei numa fase nova da minha vida, eu perdi a minha esposa no ano passado. E essa fase nova eu acabei retornando com alguns amigos, a convite de alguns, para o cenário político. Embora eu já há algum tempo participei da associação comercial, de núcleos setoriais e outras coisas da cidade. E essa situação toda me levou a acompanhar o desenvolvimento de trabalhos para uma nova gestão pública no ano de 2021. E essa situação acabou me envolvendo. E eu desenvolvi planos de governo, tenho planos de governo vou perguntar sobre eles. Voltados aí a todo o cenário, sem propostinhas ridículas de trocas de votos. Então, pode concluir. Então, o que me levou a isso é que eu até citei esses dias. Se você não entrar naquela paçoca da história política, você não consegue trabalhar dentro do plano de governo que você tem como desenvolvimento. Então, somente sendo candidato, eu posso vir a contribuir como um legislador agora. Por isso eu não quis, fui convidado a prefeito, não quis, porque a ideia é trabalhar como um legislador que tem o trabalho de leis, fiscalização, assessoramento e depois disso o julgamento de tudo. Então, é necessário que hoje todos os candidatos a vereador do Patriotas, eles estão sendo treinados para que tenham essa função de atribuição funcional. Eles vão estar lá como legisladores, fiscalizadores, assessores, assessorando todo o sistema da prefeitura, o sistema do executivo, de todo o seu secretariado e trazendo para junto da administração e formulação de leis, tanto na sua avaliação, análise, revisão e as novas leis, trazendo as pessoas da cidade. Nós temos mais de 17 conselhos dentro da prefeitura, mas nós precisamos trazer novos conselhos para dentro da prefeitura, que faz parte do nosso plano de governo para quem ainda não viu. Essa é a mudança que nós vamos fazer para sair do cenário político negativo. 13 minutos. Eu vou dar aí mais uns 5 minutos aí para o senhor explanar aí sobre o que o senhor tem de plano, os seus projetos, seus planos aí. Agora é a hora que o senhor tem para explanar isso e mostrar para o povo a razão para votar no senhor. Eu diria para você, não é a razão para você votar em mim. É a razão para você trabalhar a sua cabeça,
eleitor, para você entender o poder do voto. O voto é aquilo que diz amanhã o que nós vamos comer, beber, ter de saúde e educação para as nossas vidas, a vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Então estude e trabalhe, busque informações, porque a troca de um asfalto da sua rua hoje pode ser o recurso, porque dentro da prefeitura existe um dinheiro limitado. O que você faz hoje, amanhã pode ser a falha, a falta que deu a UTI de uma situação de saúde. O asfalto de hoje pode ser a morte de uma criança amanhã no sistema de saúde. Então, um projeto analisando todas as necessidades. Para isso, o plano de governo que nós desenvolvemos hoje pela Executiva e pelo Partido Patriotas aqui em São Chico, ele trabalha em uma situação totalmente diferenciada do que nós vimos até hoje. Nós estaremos trabalhando sobre projetos do município, no pleno desenvolvimento de todas as áreas do município, e não mais apenas de situações específicas ali. O que nós vamos trabalhar? Nós vamos buscar os representantes de todos os bairros da cidade. Nós vamos buscar todas as associações comercial, industrial, logística e tudo mais, os representantes dela, assim como dos sindicatos e todas as outras situações de instituições da cidade, para que juntos nós formemos o Conselho Político Municipal. E dessa forma nós levaremos ao prefeito uma vez por mês, junto a prefeito, vereadores e também secretários. Uma corporativa, um conselho sim, formado pelas pessoas que vivem os problemas do seu bairro, que vivem os problemas da sua situação comercial, industrial, portuária, turística, seja qual for. Nós levaremos até ali e eles vão participar de todos os projetos. Nós temos os vereadores, talvez os patriotas não assumam toda a Câmara de Vereadores, mas se pelo menos um estiver lá dentro, todo o Conselho Político Municipal será formado. Então eu já deixo o convite a você que faz parte de instituições e de associações da cidade, e também de núcleos, como turismo e tantos outros. Vocês farão parte do desenvolvimento do projeto São Francisco do Sul. Vocês farão parte de todo um trabalho para análise se o projeto foi implantado, está sendo corrigido e a finalização dele, caso ele não venha a ser concretizado. Então a punição acontecerá. E o Partido Patriotas hoje, essa executiva, ela assumiu uma outra situação também. Todos os candidatos têm um termo de compromisso. Hoje a executiva, ela não tem nenhum convênio com nenhum dos candidatos. E não tem também situação de facilitação para ninguém em futuros cargos dentro da prefeitura. Os cargos da prefeitura serão analisados pela atribuição funcional, pela análise curricular de cada pessoa que fará o secretariado e que fará outra parte de departamentos governamentais. Assim, nós buscaremos de pessoas do seu bairro. Você tem um representante no seu bairro? Não. Não tem. Nós vamos ajudá-los a constituir um representante para que os problemas do seu município não precisem ser levantados pela crítica, mas serão levantados diretamente e informados uma vez por mês dentro da prefeitura, e todos os candidatos também, como vereadores, serão obrigados a receber o Conselho Municipal e os problemas serão analisados, projetados para quando serão implementados, para quando eles serão executados. A situação que o Patriotas apresenta hoje como plano de governo é trabalhar e não propostear, e não fazer argumentações de problemas que vivemos. O que nós precisamos é como uma empresa. Se nós somos a Vega do Sul, ela não trabalha com propostinhas, ela trabalha com projetos. O caminhão entra, a situação é produzida e é enviada para fora dentro de um prazo, e toda a situação da empresa tem que alcançar a sua lucratividade.
Então, todo investimento do município, ele precisa ter uma taxa de retorno com prazo definido. Do contrário, nós estaremos investindo o quê? Num quadro funcional de quantos mil funcionários nós temos hoje. Ok. Comandante, faltam menos de um minuto aí, eu vou deixar esse último minuto para o senhor falar. Desculpas. Não, tá? O tempo é todo seu. Agora é o tempo para conversar com o eleitor aí, dar sua saudação final, pedir o seu voto, o que o senhor quiser, é teu tempo agora. Saudação para você que está nos assistindo, é o agradecimento pelo seu interesse de estar buscando informações para que juntos nós possamos desenvolver a nossa cidade, buscar um novo planejamento para que situações de problemas como você tem no seu bairro, situações de problemas que nós temos no trabalho, na educação e na saúde, possam ser revistos. Eu convido você a estar conosco, se eleitos ou não eleitos, venham estar conosco para estarmos trabalhando junto a todo o processo administrativo que se fará no próximo governo de São Francisco do Sul. Juntos nós somos mais fortes. E eu convido você a estar conosco todo o tempo. O seu voto é um problema seu, é você quem decide. O que nós precisamos é do seu apoio, é do seu incentivo para que a nova gestão pública atue em projetos de trabalho e não em propostinhas mais. E assim atingimos o cenário positivo e não negativo. Muito obrigado, comandante. Também assim atingimos o seu tempo, né? Eu vou chamar os